Olá, meus irmãos. Hoje é sexta-feira e nós estamos meditando o Evangelho que está em Lucas, capítulo 17, de 26 a 37. O Evangelho está falando a nós sobre os dias de Noé. Aconteceu nos dias de Noé e assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E Jesus vai falando sobre um juízo final, um juízo que vai fazer parte da história de toda a humanidade, de uma transformação. Então Jesus, no Evangelho de hoje, falando aos discípulos, ele vai falar sobre esse juízo, e os discípulos se incomodarão quando falarão: Senhor, quando isso tudo acontecerá? Bem, meus irmãos, lembremos que hoje nós estamos no caminho para Jerusalém. Nós continuamos a escutar as últimas palavras antes de Jesus ir para Jerusalém e dar a sua vida na cruz. O início da igreja primitiva, quando a igreja começou, se fazia uma menção, uma espera do Senhor. Fazia-se pensar que o fim do mundo estava próximo. Pensava-se que assim como o juízo caiu sobre os despreocupados do tempo de Noé, do mesmo modo cairá sobre os homens e mulheres dos dias do tempo de Jesus, ocupados em assuntos mundanos e se esqueceram de Deus. No texto do Evangelho de ontem, nós meditamos sobre o reino de Deus. No texto do Evangelho de hoje, o texto de ontem, lembramos que falava da imprevisibilidade do reino, da chegada do reino. E o texto de hoje, Jesus reforça a afirmação, que a vinda por exemplo, do dilúvio, do tempo de Noé, e há o castigo sobre Sodoma e Gomorra. E por isso Jesus quer que estejamos permanentemente vigiantes e trata-nos e nos convida a viver essa convicção, a vigilância como palavra mais importante desse momento. Bem, para falar dessa vigilância no texto do Evangelho, Jesus usa uma linguagem que nós usamos na palavra de Deus como uma linguagem apocalíptica e fazendo menção aos dias cruciais de Noé e do dilúvio. Então, outra interessante pensarmos que em ambos os tempos, se encontram Deus, amor, Criador, juiz e misericórdia. Ontem, quando falávamos sobre o reino de Deus, Jesus falava: o reino de Deus está no meio de nós. Deus já está no meio de nós. Então, o juízo de Deus se revela em forma de surpresa. O homem deve viver atentamente cada dia da sua vida, como se cada dia fosse o último. Onde os homens continuavam ocupados em grandes afazeres da vida, fortuna, diversão, comida, tudo isso seria tirado. Às vezes, o centro da nossa vida, de uma pessoa, é o trabalho. E muitas pessoas estão submersas nessa realidade do trabalho, esquecendo em colocar o essencial na vida, que é o próprio Deus. Estão preocupados em subsistência familiar, na vida profissional, no dinheiro e demais bens, Mas a vida está acima e além da história do tempo. Deus é quem vem dar sentido à vida dos homens. Deus é quem responde aos anseios mais profundos da nossa vida. E a vida sem sentido se torna vazia. Então, o sentido da vida do homem está naquele que o criou. O homem, para onde se dirija sem se apoiar em Deus, só encontrará dor. E ninguém está tão só do que aquele que vive sem Deus. Essa frase foi dita para nós por Santo Agostinho. Então, meu irmão, minha irmã, quando há uma dependência do trabalho, há uma ausência de liberdade. As pessoas que se entregam a tudo, desde essas coisas, elas entregam-se ao vazio. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós pegamos aqui uma frase do Papa
João 23, ele dizia assim: saberás da dor de estar só e da pena de estar com muitos. Saberás das escuras que são as noites e os longos que podem ser os dias. Saberás da fome da carne e da angústia do espírito. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto não soubermos de Deus, nós não colocarmos Deus, nós viveremos a dor e o sofrimento como parte integrante da nossa vida. Então, diante desse evangelho, dessa palavra de cunho apocalíptico, nós não podemos esquecer que o mundo ele passa por transformações e o homem deve transformar-se para Deus. Lembremos, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus vai dizer: quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim. Que bom seria se deixássemos Deus permanecer constantemente dentro do nosso coração. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.